Olá, hoje é sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 e você está na Rural Business TV, a sua dose diária de informação profissional para o agronegócio. E chegamos ao último dia útil de fevereiro. O mês mais curto do ano, mas nem por isso menos desafiador para quem opera com grãos e pecuária aqui no Brasil. E aí, como é que você está definindo as suas estratégias de compra e venda? Onde está buscando informações para decidir onde alocar os seus investimentos? Bom, se está aqui com a gente é porque já entendeu o poder da informação profissional para o agronegócio e conhece a abordagem completamente diferenciada feita pela Rural Business em suas análises de mercado. E o poder que isso te dá para enxergar as armadilhas, mas também as muitas oportunidades. E para te abrir os olhos para o amanhã do agronegócio hoje, vamos juntos navegar pela plataforma RB Pro Mais e saber o que as equipes de grãos e pecuária selecionaram para apresentar aos assinantes aqui da Rural Business. E olha, se você ainda não faz parte desse time, fique comigo até o final, porque nós vamos falar aí de soja, milho, café, pecuária de corte, bolsas, enfim. Assunto é o que não falta. Eu volto já já. O amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta e já vamos acessar a RB Pro Mais, a plataforma mais completa disponibilizada pela Rural Business para ver alguns dos alertas publicados pela equipe de pecuária de corte. Então vamos lá abrir a plataforma, eu estou com ela aqui aberta no meu computador e como eu sempre falo, você pode selecionar o que você quer ver. Por exemplo, tem todas, né? Todas as commodities, enfim, boi, frango, leite, suíno, grãos, agroações, bolsas e opções. E você pode configurar aí a sua plataforma de acordo com aquilo que te chama mais atenção. Eu, por exemplo, coloquei os alertas, de mercado de pecuária em vermelho. Então, sempre que surge ali um texto em vermelho, eu já sei que é o alerta de pecuária. Vamos lá, então, de olho no vizinho, exportações de carne bovina dos frigoríficos do Brasil para a Argentina aumenta e forte. Vamos abrir esse alerta da equipe de pecuária aqui da Rural Business, que começa dizendo que, em silêncio, os frigoríficos exportadores do Brasil voltaram a aumentar de forma extremamente forte os embarques de carne bovina para a Argentina. E, com isso, o mês de janeiro de 26 fechou com volume embarcado do tipo in natura e processada, apresentando alta, vejam bem, de 4.691%, com um pouco mais de 2.000 toneladas exportadas. Vamos descer um pouquinho mais aqui esse alerta da equipe de pecuária da Rural Business, que você sabe, sempre investiga os números oficiais divulgados pelo Ministério da Economia. E mostram que o volume para os argentinos, a esmagadora maioria, quase 98%, foram do tipo in natura. Essas aquisições renderam 7 milhões de dólares aos frigoríficos exportadores, o que se traduziu aí em 37.890.000 reais, 2.169% a mais no faturamento em um ano. E aí você tem também um outro alerta, que houve uma queda na qualidade da carne bovina exportada para a Argentina, por conta do valor da tonelada. E está aqui, você vê a tonelada exportada foi 3.479 dólares. Está aí, então, este alerta importante da equipe de pecuária da Rural Business. Um outro alerta, também agora focando, né, no mercado internacional, o que está acontecendo com as vendas de carne bovina dos frigoríficos dos Estados Unidos. Nesse alerta, a equipe de pecuária diz que o Departamento de Agricultura norte-americano publicou o reporte semanal das exportações de carne bovina embarcadas pelos frigoríficos que operam
nos Estados Unidos. Você sabe que entre eles está aí o brasileiro JBS, que tem no mercado norte-americano a sua maior operação. E a equipe aqui da Rural Business acompanha de perto. E a primeira informação relevante contida nesse relatório tem a ver com o saldo de vendas de exportação confirmado na semana. E aqui você tem um gráfico que ilustra os destinos, né, os maiores compradores na semana de 13 a 19 de fevereiro deste ano. Japão, México, Coreia do Sul, Indonésia e Canadá. Os principais destinos, né, segundo o USDA, foram embarcados 13.300 toneladas. A exportação, Coreia do Sul, Japão, México, Hong Kong e Taiwan. E você tem todas essas informações aqui, começando a ser investigadas pela nossa equipe neste alerta de mercado aqui da Rural Business. E eu reforço que a nossa equipe está de olho diariamente em tudo o que acontece com relação às exportações aqui do Brasil e também de players importantes, como é o caso dos Estados Unidos. Esses são alguns dos alertas da equipe de pecuária de corte da Rural Business e eu volto já para te trazer aí os alertas da equipe de grãos, que também não para, comunicando a você tudo o que de mais importante acontece, porque isso impacta, claro, aí no seu bolso. Você que é do agronegócio, já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isso que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes e que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação e com a isenção e independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular, em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único app. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. E continuamos aqui na Rural Business para destacar a você agora, na nossa plataforma RB Pro+, o que a equipe de grãos da Rural Business trouxe para os nossos assinantes. E eu abro a plataforma para trazer para você que a China terá interesse em largar a soja barata no Brasil para comprar dos Estados Unidos. Este é um assunto que a equipe de grãos vem mergulhando profundamente para mostrar para você o que está atrás daquela coluna de fumaça, né? Quando se trata de soja aqui no Brasil. Então vamos abrir. A soja brasileira está ficando cada dia mais barata no mercado internacional em comparação com a concorrência americana. Estima-se que os preços da soja brasileira estão quase $40 por tonelada mais barato que nos Estados Unidos. A maior defasagem em mais de um ano, alerta a nossa equipe. E na Bolsa de Chicago, que é referência para a soja americana, as cotações não param de subir numa clássica movimentação especulativa, onde se antecipa o boato para vender o fato. Na sessão de ontem, né, da última quinta-feira, 26 de fevereiro, o vencimento para o contrato em maio atingiu a maior cotação desde junho de 24, ou seja, em 2 anos, sem que, na verdade, exista qualquer fundamento positivo lastreando esta movimentação. As altas, alerta a equipe aqui de grãos da Rural Business, não se sustentaram no decorrer da sessão, já que o resultado de compras confirmado para a China, na semana encerrada em 19 de fevereiro, foi medíocre, né, de pouco mais de 75 mil toneladas. E isso, como sempre reforça a equipe de grãos da Rural Business, está muito longe daquela meta, né, de aquisição de 20 milhões de toneladas, alardeada por Donald Trump, mas sequer 12 milhões de toneladas foram alcançadas até agora, quanto mais aquelas 20 milhões de toneladas. E a pergunta que a Rural Business faz é uma só. Será que a China estaria disposta a conter o seu impulso comprador no Brasil, onde uma produção gigantesca deixa os campos para voltar a comprar soja dos Estados Unidos em grande quantidade? Pois é. Este aqui é um alerta da equipe de grãos da Rural Business e você vê este tema aprofundado nas análises de mercado. Então vamos lá a mais uma informação aqui
da equipe de grãos da Rural Business. Lembrando que daqui a pouquinho eu volto com o grande diferencial proposto pela plataforma RB Pro+, que oferece a você o acompanhamento online da Bolsa de Chicago e também da B3. Então você viu esse alerta, não é? Falando justamente da movimentação em Chicago. E você, assinando a Rural Business e tendo acesso à RB Pro+, que é a plataforma mais completa, você também vai poder acessar online a Bolsa de Chicago e a B3. É informação completa para você. Vamos lá, então, as informações aqui da equipe de grãos da Rural Business. Vamos falar de café? Indicador café Sul de Minas vale hoje 16,2% abaixo de 30 dias atrás. Lembrando que a Rural Business disponibiliza análises diárias para o mercado do café. Além, claro, como você está vendo aqui, dos alertas também diários atualizados de hora em hora praticamente. O indicador café Sul de Minas da Rural Business, que representa uma média simples entre o valor máximo e mínimo registrado diariamente nessa região produtora do Brasil, registrou queda de 1,6% na quinta-feira e terminou os trabalhos a R$ 1.885 a saca. Esse importante termômetro para o mercado do café alerta a equipe de grãos da Rural Business, que reflete aos operadores o que está acontecendo de fato com as cotações pagas ao produtor, confirma, atenção, uma desvalorização de mais de 16% em 30 dias. Em comparação com a mesma data do ano passado, a perda é de 25,3% e, na comparação em 5 anos, há uma alta de 32,7%. E aqui você tem, portanto, estudos gráficos neste alerta da equipe de grãos da Rural Business que mostra para você tudo o que está acontecendo. E veja também, nesse texto, né, disponibilizado em alerta, você tem a evolução do café Sul de Minas, nesse gráfico animado, disponibilizado pela equipe de grãos da Rural Business. E aqui um resumo do que foi movimentado, né? É muito importante você saber o seguinte: esses alertas te dão uma amostra, né? Uma fotografia do momento do mercado. Nas análises, você encontra a informação aprofundada. Um rápido intervalo, porque na sequência aqui, na Rural Business TV, eu vou trazer a você os destaques das famosas análises de mercado da Rural Business. Não perca o que a nossa equipe de pecuária descobriu para te mostrar. Plataforma Pro+, o mais completo e profissional pacote de informações da Rural Business com 100% de todo o nosso conteúdo produzido diariamente pelas equipes de grãos e pecuária e com visão em tempo real. Uma plataforma de informação multitelas totalmente personalizada pelo assinante e com suas prioridades de mercado. Uma ferramenta indispensável para quem opera direto ou indiretamente com o agronegócio e precisa ter visão global desses mercados. Estamos de volta com a Rural Business TV, a sua dose diária de informação profissional para o agronegócio, e vamos direto saber qual é o destaque da equipe de pecuária de corte na análise que está no ar em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. E eu vou abrir aqui essa análise para você ter uma ideia, né, de como o assinante tem acesso a esse conteúdo. A análise que está no ar é Boi Paulista de boa terminação, caminha para o patamar de R$ 390. Vamos cortar aqui para análise rapidinho? Ela está disponibilizada para você aqui, olha, tá vendo? Você tem em texto, gráficos, você tem também, ao final, os gráficos animados de um resumo da movimentação no mercado. Isso te dá realmente um aprofundamento sobre esse tema. Então vamos ver aí o que a nossa equipe separou para chamar os nossos assinantes e aqueles que ainda não conhecem o trabalho da Rural Business para destacar este assunto da análise de mercado de boi que está no ar. Quem opera com pecuária de corte já deve ter se deparado por aí com aqueles analistas que falam apenas que os Estados Unidos estão registrando o menor rebanho bovino dos últimos 75 anos, sem se aprofundar no assunto. Percebe o quanto esse tipo de analista de mercado atua de forma superficial e perigosa? Pois, além de não se aprofundar no assunto, não relaciona a realidade americana com a que já estamos vivendo aqui no Brasil.
Tanto é fato que muitos deles estão alardeando que o mercado brasileiro está dando sinais de que o tal ciclo de alta na arroba parece que vai começar em breve. Parece. Quer saber o que de fato está acontecendo com a pecuária de corte dos Estados Unidos e do Brasil nos últimos anos? E o que o momento revela para o futuro da atividade? E, claro, para o seu bolso? Afinal, o ciclo de alta já começou de verdade ou só parece, como essa turma anda dizendo por aí? Acesse agora mesmo as plataformas RB Pro e RB Pro+, para conhecer o estudo exclusivo feito por nossa equipe de pecuária em cima dos dados mais recentes do USDA. E veja a diferença de operar com informação profissional no agronegócio. Como você acabou de ver, essa é uma amostra do vasto conteúdo disponibilizado aos nossos assinantes que operam com pecuária de corte. Lembrando que essas análises são publicadas diariamente, tanto em vídeo, em texto, mais cedo, como em vídeo, para você se aprofundar de fato e não ficar refém daquelas avaliações superficiais que mais confundem do que esclarecem. Já já eu volto para dar uma amostra para você dos destaques da análise de mercado de café. Você já sabe como acessar a RB Pro+? Ainda não? Então fica aqui comigo, porque eu vou te mostrar como é super simples. Bora lá? Primeiro, acesse o endereço pro.ruralbusiness.com.br. Depois de fazer o login, a plataforma vai te guiar por um assistente de configuração em apenas 8 passos. E olha, isso vai personalizar a sua RB Pro+, do jeito que você precisa para o seu dia a dia. Olha só como é que funciona. No primeiro passo, você vai escolher os seus widgets, que são aquelas caixas com as informações mais úteis para você. Em seguida, no segundo passo, vai selecionar as configurações de exibição das análises de mercado em vídeo. No terceiro passo, você configura o carrossel de cotações, que é um scroll onde serão exibidas em tempo real as cotações da sua preferência. No quarto passo, você vai ajustar as configurações do Agro Resumo, que é uma tabela detalhada de cotações com comparativos históricos e atualizada em tempo real. Na sequência, no quinto passo, explore a central de gráficos e configure como ficar melhor para você. Essa é uma importante ferramenta que permite visualizar ou comparar histórico de cotações com alta precisão. No sexto passo, você vai configurar como deseja receber as nossas análises de mercado em texto e que são disponibilizadas bem mais cedo que em vídeo, o que te dá a chance de se antecipar ao mercado e tomar decisões ainda no mesmo dia. No sétimo passo, você vai personalizar com cores e sons os alertas de mercado e as notícias publicadas diariamente por nossas equipes de pecuária e de grãos. Assim você não corre o risco de perder nada importante, não é? E chegamos ao oitavo passo, que é direcionado a você que opera com pecuária. Aqui você vai configurar o mercado atacadista para ter todas as informações atualizadas . Depois de passar por esses 8 passos e configurar a sua RB Pro+, do seu jeito, você vai assistir a um tutorial rapidinho que mostra todas as funcionalidades da plataforma. E pronto! A RB Pro+, já estará personalizada para você começar a usar e lucrar. Ah, quer ajustar melhor a visualização?
É só arrastar os widgets como se fosse no Windows. Tudo muito simples e intuitivo. Mas a Rural Business sabe que o que é bom pode ficar ainda melhor. Então dá só uma olhada nas funcionalidades extras que a RB Pro Mais te oferece. Com a trava de mercado, você vai criar alertas de alta ou de queda nos valores das cotações, e sempre que aquele patamar for atingido, você será avisado. No fórum de discussões, você poderá interagir e trocar experiências com outros usuários da plataforma. Com o AgroRadar é possível cadastrar as cotações da sua região diretamente na plataforma. E com a calculadora de mercado, você faz projeções de lucro baseadas no banco de dados da RB Pro Mais. Chegamos às bolsas. Que tal ver online as movimentações do mercado futuro nas bolsas nacionais e internacionais para os mercados de grãos e pecuária? A RB Pro Mais faz isso. E você pode ver toda essa movimentação online, seja em forma de gráfico ou no pregão, contrato por contrato sendo negociado. E para tornar a sua experiência ainda melhor, você pode personalizar cores, bordas e fontes. Se precisar alterar a sua senha, dados cadastrais ou visualizar informações do seu plano e os pagamentos, basta ir até a conta de usuário e você vai encontrar tudo lá. Eu não disse que era fácil? Então agora é só aproveitar tudo que a RB Pro Mais tem a te oferecer e lucrar cada vez mais no agronegócio. Estamos de volta com a RB TV e um dos mercados que a Rural Business disponibiliza análises diárias é o do café. Afinal, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. Então, dá só uma olhada no que você vai encontrar ao acessar agora as nossas plataformas RB Pro e RB Pro Mais. Na análise de mercado do café que está disponível aos assinantes da Rural Business, vamos mostrar por que o comprador começa a ser forçado a admitir o aperto da oferta. E tem um ponto que não dá mais para esconder: o baixo volume de café circulando no mercado. E é aí que o produtor precisa ficar ainda mais atento às narrativas de que estamos comprando só o necessário, papo de comprador, né? E que tem teto para a bolsa, como se clima e oferta obedecessem à vontade dos compradores. Nesta análise, a gente também entra no que mais interessa para a sua decisão de venda: o clima. Falando de precipitação e água no solo em regiões-chave do Brasil, porque qualquer mudança mais severa pode mudar tudo muito rápido. E vamos atualizar o cenário de exportações e câmbio e mostrar por que a avalanche de manchetes sobre produção recorde e café mais barato do varejo no segundo semestre precisa ser lida com malícia e de lupa. Se você opera direto ou indiretamente no mercado do café, essa análise te blinda de conversinha fiada e te mostra fundamentos que pavimentam o caminho para aumentar a sua margem de lucro. Lembrando que isso é apenas uma amostra, né, do enorme conteúdo que você tem disponível diariamente aqui na Rural Business. E olha, a nova análise de mercado de café já está no ar e o título é Café, o que esconde o novo relatório do Rabobank. Pois é, você viu, é diário, o mercado não para e as equipes de grãos e pecuária da Rural Business também não. Reforçando que o mercado do café, assim como os de soja e milho, tem análises diárias publicadas pela equipe de grãos, sempre com foco no que realmente está acontecendo no mercado para te antecipar os movimentos, baseado aí em apuração profissional e independente. Então não perca mais tempo e torne-se assinante da Rural Business para acompanhar tudo o que de fato pode impactar o seu negócio e, claro, aumentar a sua margem de lucro. Um respiro rápido e nós voltamos para falar de mercado futuro.
Estamos de volta com o último bloco da RBTV desta sexta-feira, 27 de fevereiro. E vamos navegar na plataforma RB Pro Mais para te mostrar como está operando a Bolsa de Chicago neste momento. E eu lembro a você que a RB Pro Mais te dá acesso online à Bolsa de Chicago e também à B3. Isso te oferece a possibilidade de acompanhar profundamente este mercado. Só que antes, eu vou abrir aqui um alerta da Rural Business para depois a gente acessar a Bolsa. Veja só, soja opera com vencimento maio de 26, apontando ganho de 0,43% em Chicago. Certo? Esse foi o alerta publicado pela nossa equipe de grãos às 9h45. Se você tem o acesso à RB Pro Mais, que é a plataforma mais completa aqui da Rural Business, você configura, eu configurei para colocar a Bolsa de Chicago logo abaixo dos alertas e das análises, e aí você tem justamente a Bolsa de Chicago na sua tela. Então vamos lá, agora, tá? Lembrando que tem um delay aí, né, de uns 10, 15 minutinhos. Vamos ver como é que abriu. O contrato maio, né, de 2026, que é o de maior liquidez neste momento, está agora 11,69. Valendo agora 11,69. Abriu a 11,62,75. $11,69 por bushel. Né? Está operando na máxima, veja só, 11,69,75 foi a máxima do dia de hoje. Qual é o percentual em relação aí à abertura? 5,75, operando, portanto, em alta a soja na Bolsa de Chicago neste momento, como você pode ver aqui na Bolsa de Chicago, na plataforma RB Pro Mais, disponível para você que assina a plataforma mais completa da Rural Business. Deixa eu voltar aqui, porque eu quero também abrir aqui este alerta. Milho. Chicago apresenta alta de 0,56% para proposição aí no contrato maio 26. Publicado também às 9h54 por nossa equipe de grãos. Você acessou esse alerta, viu e agora você assina a plataforma RB Pro Mais. Então você vai ali até a Bolsa de Chicago, que está aberta para você na sua plataforma, e vai mercado do milho. E o mercado do milho se abre para você online na Bolsa de Chicago. Então vamos lá, o contrato maio, certo? Está 4,47 por bushel, alta de 3,75 em relação a como abriu o mercado hoje, que abriu a 4,43. Tá vendo? Tá 4,47 agora e abriu a 4,43. 3,75 de alta agora, de momento, é a fotografia de momento na Bolsa de Chicago para você que opera com milho. E você tem todos os contratos aqui, você pode navegar, visualizar como é que está operando neste momento a Bolsa de Chicago para o mercado do milho. É um diferencial fantástico oferecido para você que opera com commodities agrícolas, ter acesso pela plataforma RB Pro Mais aos mercados de Chicago, a Bolsa de Chicago e também a B3. Bom, por hoje nós ficamos por aqui, te trazendo aqui um pouco, né, do que a Rural Business oferece para os nossos assinantes nas suas plataformas RB Pro e RB Pro Mais, que são atualizadas constantemente, para te manter informado sobre o que de fato é importante para os mercados agro do Brasil e do mundo. Então, acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br e conheça o poder da informação profissional aí no seu caixa. E lembre-se, né, fim de semana, fim de mês, fim de bimestre, já prenunciam a chegada de um novo ciclo. E a Rural Business vai continuar aqui sendo a sua parceira na construção de um agro cada vez mais forte. A gente se vê.